Amém. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Acharam? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Tem gente da misericórdia aí? O Senhor tem nos deu, uma palavra para esse ano de voltarmos às veredas antigas. Amém, meus irmãos? Aos caminhos que Deus tem para nós, aqueles caminhos que são os melhores, que muitas vezes nós nos desviamos sem perceber. E hoje tem mais uma palavra do Senhor para estarmos aprendendo e crescendo diante daquilo que Ele tem. 1 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimento, e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora vamos ao versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Podem sentar. Eu queria pedir agora que todos aguardem. Amém? Não precisa, nesse momento, pelo menos nesses minutos, não precisamos levantar, ir ao banheiro, nada. Descansa no Senhor agora, pois é um momento de nós estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós. Você crê nisso? Amém, igreja? Amém. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: você é sacerdote real. Amém. Nós temos aqui uma palavra do Senhor, um reconhecimento de que nós somos sacerdotes de Deus. E eu quero hoje fazer menção, e nós sairemos daqui entendendo essa verdade para a nossa vida. E tomando posse daquilo que Deus tem para nós. Eu sempre falo aqui, que na antiga aliança tinha 3 tipos de unção. Tinha uma unção que era a unção de profeta. A unção de profeta era aquele que ouvia de Deus e trazia para o povo. Amém, meus irmãos? O profeta ouvia aquilo que Deus tinha e trazia para o povo. Tinha também a unção de rei. A unção de rei cuidava do povo, julgava também o povo. Essa é a outra unção. E tinha a unção de sacerdote. E a unção de sacerdote era inversa à unção de profeta. O sacerdote, ele ouvia do povo e levava para Deus. Amém? E aqui nós vemos o Espírito Santo ensinando, falando conosco, falando com a igreja, que nós somos sacerdotes reais. A unção de Deus está sobre a nossa vida. Hoje é dia de estudo e nós vamos tomar posse da palavra do Senhor para nós e entendemos essa verdade como igreja. Para que a gente possa entender isso aqui, nós vamos marcar aqui e vamos comigo a questão do que Deus falou com Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, caminhou com ele um certo período e chegaram ao Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus deu uma ordem ao povo e deu uma promessa para o povo. Vamos comigo, rapidinho, lá no livro de Êxodo, capítulo 19. Para nós vermos que essa promessa, ela se efetivou
depois de Jesus, que é o que está nessa carta de Pedro. Capítulo 19 do livro de Êxodo. Amém? Hoje é dia de estudo, nós vamos estar folheando um pouquinho a Bíblia. Êxodo capítulo 19, acharam aí? Amém? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai. Israel se acampou ali no deserto, em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Olha só que interessante. Deus agora fala com Moisés no monte, o povo lá acampado, aguardando, 3 meses depois de ter visto as maravilhas de Deus. Fala: Moisés, vai lá e fala para o povo: vocês viram a maravilha que eu fiz? Que eu tirei vocês com um braço forte, trouxe sobre asas de águia. Então, fala isso para o povo. Continuando no próximo versículo 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós sereis reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Aqui então, primeiro Deus pede para Moisés trazer a lembrança para aquele povo de que ele tinha tirado eles com um braço forte e trouxe até ele debaixo de asas como águia. E falou: agora você vai falar para eles que eles são minha propriedade peculiar, embora toda a terra seja minha. Mas diante de toda a terra eu escolhi esse povo como minha propriedade. E eu também, agora Moisés fala para eles, que eles serão sacerdotes reais, nação santa. Amém, meus irmãos? Fala assim: todos serão sacerdotes. Amém? Aqui Deus tem uma palavra, e nós sabemos muito bem que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com as suas palavras e as suas promessas. Amém, meus irmãos? Então ele diz para Moisés: Moisés, desce e fala para eles: gostei, olha, foram muito bem, passaram no teste, nota 10, vieram até aqui, viram o mar abrir, ou usufruíram nas águas de Mara, tiveram ali nas 70 palmeiras com água fresca, chegaram até aqui. Então fala para eles agora que eles serão sacerdotes. Amém, meus irmãos? Sacerdote é aquele que tem livre acesso a Deus. Amém, meus irmãos? Falando todos. Olha só que interessante, aqui no versículo 5, versículo 6, vós sereis reino sacerdotal. Ele está falando de reino, quer dizer, ele está falando que toda a nação, todos serão sacerdotes. Bom, aí continua, versículo 7, veio Moisés e chamou os anciãos do povo, ele expôs todas essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Versículo 8, então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Amém? Tudo bonito até aqui. Deus trouxe o povo realmente passou no teste, estão agora no pé do Monte Sinai. Deus está ali preparando para dar agora as leis, as ordenanças e os mandamentos. E diz ao povo: todos vocês serão sacerdotes. Ele está falando o seguinte, Deus está falando: todos vocês terão acesso à minha presença, todos vocês entrarão diante de mim, não vai precisar mediador e intermediário. E o povo diz: amém, assim será feito. Tudo aquilo que Deus falou está selado, concordamos com tudo. Moisés pega, sobe ao monte,
E ele ainda diz ao povo: olha, se prepara, fiquem aqui. Vocês vão ver que vai descer uma espessa nuvem. Haverá trovões e relâmpagos. E haverá também clamor de turbinas, de trombetas. Sunidos de trombetas. Mas não se assustem, aguardem aqui, porque agora Deus vai dar as ordens para que nós possamos entrar na promessa. E sobe Moisés ao monte. Amém, meus irmãos? Nós estamos no capítulo 19 do livro de Êxodo. Ele sobe, passa 10 dias, passa mais 20 dias, passa mais 30 dias, passa mais 40 dias, e vai passando o tempo, e o povo vai ficando preocupado, e vai ficando todos preocupados. Do versículo 19 até o capítulo 19, até o capítulo 31 do livro de Êxodo, Moisés ficou 40 dias lá em cima do monte, e Deus falando com ele, dando as ordens, os mandamentos, os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus em pedra, e todas as ordenanças, como que deveriam fazer, como que deveriam agir. Porém, agora vamos ao capítulo 32, para a gente entender o que Deus tem para nós. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Ele disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só, 40 dias, eles ficaram preocupados, não sabiam o que tinha acontecido. Falaram: olha, Arão, faz o seguinte, faz deuses para ir na nossa frente. Nós sabemos que Deus mandou nós entrarmos na terra da promessa, e nós precisamos de alguém que vá à nossa frente. Então pega e faz deuses para que vá na nossa frente. Não sei o que aconteceu com esse tal de Moisés. Aquele que foi há pouco tempo usado com braço forte, agora virou esse tal Moisés. Não sabemos se ele morreu, não sabemos, deve ter morrido. Então faz para nós deuses. Versículo 2, disse-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, trazei-mo. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe a Arão. Ele o tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então lhe disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha como é fácil para um povo desviar daquilo que tinham acabado de falar com Deus, responder para Deus, que fariam tudo o que Deus tinha dito. Agora, num desespero, pedem para Arão, e Arão fala: então tá bom, vou fazer um Deus para vocês. Tragam aqui os pendentes de ouro, correntinha de ouro, todo mundo trouxe e tal. E ele pegou e ele fez com um buril, com uma palavra. Eu gosto dos detalhes da palavra, amém, meus irmãos? Com um buril. Buril é uma ferramenta de trabalhar ouro em fundição. Ou seja, ele pegou o ouro, ele fundiu o ouro, ele trabalhou o ouro e fez de tudo aquilo um bezerro de ouro. E falou: está aqui o Deus que vai conosco. Eu não vou continuar lendo aqui, mas depois você lê em casa, eu creio que vocês conhecem. De repente Deus, no meio de passar as palavras para Moisés, fala: Moisés, parou. O povo já se corrompeu lá embaixo. Fizeram para eles bezerro de ouro. Estão na idolatria. Desce, Moisés, porque eu vou consumir tudo. Deus já parou ali. Moisés sai desesperado. Ele pega aquela pedra com os 10 mandamentos, já quebra ali no pé do monte. Josué, que estava junto com ele, próximo ao pé do monte, fala assim: estou escutando alarido de guerra, será alarido de guerra? Moisés fala: não, isso aí são cânticos de quem não está de acordo com a palavra do Senhor. E vai Moisés, aí Moisés chega. Gente, olha os detalhes da palavra. Ele chega e pergunta para Arão: Arão, o que foi que você fez, Arão? O que aconteceu aqui? Eu deixei você responsável por cuidar desse povo. O que aconteceu, Arão? E ele estava nervoso, obviamente, com tudo aquilo. Olha só a resposta de Arão:
no próprio capítulo 32, versículo 24. Vamos pegar do 23 para a gente entender. Eles disseram-me, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que se sucedeu com Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha a questão de tirar o corpo fora. Olha a resposta de Arão, gente. Eu falei para o povo, o povo falou, não, acho que Moisés sumiu, desapareceu, faz para nós um Deus. Aí eu falei para eles, tragam ouro, eles me trouxeram. Eu lancei no fogo e daí saiu um bezerro. Vocês viram o que eu li ali atrás? Arão, com um buril, ele fez o bezerro de ouro. Agora, nós estamos aqui bem pertinho de Minas. Vamos supor que Arão fosse mineiro. E Moisés chegasse para ele, Arão, o que aconteceu, Arão? O que você fez? O que é isso? Que coisa? Eu deixei você cuidando do povo, o que aconteceu, Arão? O povo trouxe as coisas aqui, eu peguei os trem tudo, joguei no fogo, saiu um bezerro, uai. Eu peguei os trem, joguei no fogo, saiu um bezerro. Ou seja, eu não tenho nada a ver, eu só joguei o ouro no fogo. Gente, joga ouro no fogo e pronto, saiu um bezerro, uai. Não, as coisas vão além. Moisés obviamente ficou muito irado. E olha só, vamos voltar uns versículos. Olha só o que ele fez. Versículo 20. Então tomou o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre a água e deu para beber dos filhos de Israel. Oh Deus! A ira de Moisés era tão grande, porque Deus já tinha falado que ia destruir todos. Moisés pegou aquele bezerro, primeiro ele pôs no fogo de novo, para quê? Para fundir. Para quê? Para tirar a forma de bezerro. Depois ele pegou aquilo lá e moeu. Meu filho, sabe o que você moeu? Ouro. Tornar em pó. Aí a hora que virou pó, ele pegou aquele pó, misturou com água e deu para o povo beber. Vocês querem isso, meu filho? Então bebe. Foi pela primeira vez na face da terra que se ouviu falar de xixi dourado. É isso que vocês estão querendo? Então toma. E aqui tem um ponto importante para nós entendermos a questão da palavra de Deus e da promessa de Deus. Um pouco mais adiante, no versículo 26, acompanhe comigo. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, aqui está falando de Moisés, depois que Moisés fez tudo isso, depois que perguntou para Arão, Arão se esquivando da responsabilidade sobre tudo, agora Moisés se pôs em pé na entrada do arraial e disse o seguinte, quem é do Senhor, venha até mim. E ajuntaram-se a ele todos os filhos de Levi. Ou seja, quando ele falou, quem é do Senhor, quem realmente confia no Senhor, quem realmente reconhece que Deus é o Senhor, quem reconhece que Deus está comigo, vem aqui comigo. E no meio de todas as tribos, somente uma tribo se levantou e veio até Moisés. Amém, meus irmãos? Aí Deus falou com Moisés e Moisés passou para frente. Depois vocês leem em casa aqui, eu vou resumir. Falou assim, vocês que vieram até aqui, vocês foram os únicos. Ou seja, de todas aquelas tribos, só teve uma tribo, chamada tribo de Levi, que veio até Moisés. Ele falou, agora peguem a sua espada, coloquem a espada sobre a coxa, ou seja, sobre o seu cinturão. E vocês vão fazer o seguinte, todos aqueles que se dobraram ao ídolo, que adoraram a imagem de bezerro, vocês agora vão matar ao fio da espada. E eles assim fizeram, eles foram e mataram todos aqueles, eles sabiam. Você se dobrou? Matou. Aquele, matou. Aí voltaram a Moisés, e Deus disse a Moisés, esses aqui
que realmente vieram e me reconheceram, esses aqui que também obedeceram e não hesitaram em exterminar aqueles que se puseram como idólatras, esses serão sim aqueles que me servirão na minha casa como sacerdote. Amém, meus irmãos? Olha só o detalhe. Deus deu a promessa que toda a nação seria sacerdote. E devido ao povo se prostrar e idolatrar a outros deuses, agora Deus fala, somente a tribo de Levi. Amém, meus irmãos? E um detalhe, os sacerdotes não serão todos que são da tribo de Levi. Ainda Deus falou com ele, sacerdote será somente alguns dentre as tribos de Levi. Então os levitas foram selecionados, diante dessa palavra que eu acabei de mostrar para vocês, foram selecionados para estar servindo ao Senhor. E da tribo de Levi, falou, eu vou separar os filhos de Arão, para que possam ser sacerdotes. Então uma palavra que Deus tinha dito, uma promessa de Deus lá atrás, de que todos seriam sacerdotes, agora está restrito a uma única tribo, chamada tribo de Levi. E na tribo de Levi está restrito a alguns que são filhos de Arão. Amém, meus irmãos? Não são todos os levitas que são sacerdote. Agora, todo sacerdote é levita. Inclusive é bom nós entendermos essa questão, porque hoje em dia, dentro da igreja, quando fala de levita, o povo só pensa em músico. Ah, eu sou levita na casa do Senhor. Levita é todos aqueles que trabalham para o Senhor, que trabalham na obra do Senhor. Os levitas tinham músicos, tinham tesoureiros, tinham porteiros. Deus distribuiu para toda a obra, toda boa obra, para o bom andamento diante da casa do Senhor. E selecionou, e olha, somente os filhos de Arão serão sacerdotes. E agora vem mais um ponto, fala assim comigo, Deus me garantiu que eu sou sacerdote. Amém, meus irmãos? É bonito, que maravilha, oh glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Oh, que bom, uma igreja tão espontânea, a gente vai pregando, já vai dando glória a Deus. Amém. Aqueles que estiverem vivos, darem glória a Deus aí, meu irmão. Ah, tem alguns vivos, amém. E Deus continuou. Bom, tem mais um detalhe. Então aquela tribo vai servir ao Senhor. Daquela tribo, os filhos de Arão vão ser sacerdotes. E não são todos os filhos de Arão, porque agora tem mais uma condição para ser sacerdote. Livro de Levítico, um pouquinho mais para frente. Vou ler um pouquinho aí. Livro de Levítico, capítulo 21. Amém? Livro de Levítico, capítulo 21, versículo 18. Fala assim comigo, eu sou sacerdote na casa de Deus. Oh maravilha, oh glória, oh, tem muita gente que fala isso até decorado, tem gente que escreve, coloca lá na geladeira, maravilha, e é verdade. Porém, nós temos que entender a verdade de Deus, de sermos sacerdotes na casa do Senhor. Então, nós vimos que Deus selecionou, antes isso era para toda a nação, Ele selecionou uma tribo, dessa tribo selecionou uma família, dessa família Ele ainda fez mais uma seleção. Levítico capítulo 21, versículo 18, amém? Deus agora fala com Moisés e diz o seguinte, vamos pegar o versículo 17. Diz Arão, nenhum dos teus descendentes das suas gerações, em que houver algum defeito, chegará para oferecer pão ao seu Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim, não pode ter defeito. Amém? Opa, então de uma nação virou uma tribo, de uma tribo virou uma família, e dentro dessa família já tem mais um ponto. Deus falou, ó, dos filhos de Arão, não nenhum para ser sacerdote pode ter defeito.
Fala assim comigo: tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, para nós, hoje é no espiritual. Amém, meus irmãos? Então, falando aqui, não pode ter defeito. Para ser sacerdote hoje não pode ter defeito. Pastor, nenhum. Ai, tem gente já querendo levantar, posso ir embora? Mas graças a Deus, nós temos um ponto a nosso favor que é bênção. Porque todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, é perfeito diante de Deus. Amém? Mas vamos continuar aqui, porque nós temos mais uns detalhes. Versículo 19. Nenhum homem que tem o pé quebrado ou a mão quebrada. Então, olha só, agora ele começa. Não podia ser sacerdote quem tem o pé quebrado e a mão quebrada. Amém, meus irmãos? Então, hoje, para sermos sacerdote, você não pode ter o pé quebrado, e você não pode ter a mão quebrada. Pastor, mas a minha mão é perfeita, não tem nada, eu tenho só umas tendinites de vez em quando, mas eu estou fazendo exercício, está tudo bom. Vamos para o espiritual. Pé quebrado, ou seja, deve andar conforme o Senhor quer que a gente ande. Amém, meus irmãos? Nós não vamos andar mancando, então não pode ter pé quebrado. Para ser sacerdote não pode ter a mão quebrada. Quando fala de mão, está falando de trabalho. Amém, meus irmãos? Ou seja, para ser sacerdote, precisa entender que tem que fazer a obra, tem que andar segundo aquilo que Deus tem colocado. Vamos continuar. Para ser sacerdote, eu pulei o 18, vou ler o 18. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Cego. Para ser sacerdote, eu não posso ser cego. Eu tenho que enxergar no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Para ser sacerdote eu tenho que ter visão de Deus. O Senhor não levanta sacerdotes cegos. Eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual. Para ser sacerdotes, nós devemos enxergar no mundo espiritual. Não pode ser coxo, não pode ser manco, não pode andar de maneira torta, não pode andar de maneira que não seja conforme ereto. Aquilo que diz a palavra em Efésios 6, nós temos que andar eretos, com a nossa coluna revestida com a couraça da justiça. Amém, meus irmãos? Não pode ser desfigurado, porque nós devemos refletir a face do nosso Pai. Amém, meus irmãos? Nós somos filhos do Deus Altíssimo, e um filho, ele olha e você vê o pai, quem gerou. Vocês sabem disso. Na sua casa, os nossos filhos. Oxe, esse aqui é a cara da mãe. Ou puxou o pai. Esse aqui é o vô escrito. Esse aqui é o tio, já viram, né? É assim. Ou seja, um filho, ele não é desfigurado. Um filho mostra a linhagem de quem ele veio. Então, para ser sacerdote, eu tenho que realmente projetar em mim o Deus a quem eu sirvo, a quem é o meu Pai. Amém, meus irmãos? Da mão quebrada, o pé quebrado, já falei, versículo 19. Versículo 20, for corcunda ou anão. Ou seja, para ser sacerdote, você tem que crescer. Você não pode ser corcunda. Uma pessoa corcunda, ela baixa a sua estatura. Uma pessoa corcunda vai diminuindo a sua estatura. Ou anão. Uma pessoa para ser sacerdote tem que crescer. Amém, meus irmãos? Cutuca o seu irmão, tem que crescer, meu irmão. Essa questão de síndrome de Peter Pan no meio da igreja. Eu quero viver sempre. Sempre criança na fé. Não, meu irmão. Para ser sacerdote, não pode ser anão. Nós temos que crescer, não somente em idade, tem que crescer em estatura. Estatura espiritual. Amém? Não tem nada com questão física, amém? Por favor, o pastor falou que quem for anão não é sacerdote, não é salvo. Quem for corcunda não está salvo. Não, nós estamos falando que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, para nós hoje é para ser sacerdote. Continuando, então não pode ser anão. Que tenha qualquer defeito nos olhos, ou sarna, ou impinges.
Para ser sacerdote, você não pode contaminar outros, porque o sacerdote ele não podia ter sarna, não podia ter impinges, não podia ter doenças contagiosas. Para ser sacerdote, você não pode contaminar outros, amém, meus irmãos? Você não pode ter problemas que contaminem outros. Para ser sacerdote, continuando, não pode ter testículos esmagados. Ou seja, para ser sacerdote, você tem que gerar filhos. Amém, meus irmãos? Para ser sacerdote, você tem que gerar filhos. Tem muita gente aí que nunca gerou filho na fé. Tem muita gente aí que nunca gerou um filho. Quantos você já gerou na fé como filhos do Senhor? Então, para ser sacerdote, nós temos que gerar filhos. Tem muita gente que tem medo, que tem receio. Tem muita gente que tem trauma de paternidade espiritual. Não, para ser sacerdote, eu tenho que gerar filhos na fé. Então olha que as coisas foram mudando. A promessa de Deus era geral para toda a nação. De repente virou para uma tribo, e dessa tribo virou para uma família, e dessa família tem alguns pontos que é necessário para sermos sacerdote. Amém? Engraçado. Agora vem um silêncio na igreja, né? Porque no começo estava todo mundo, glória a Deus, sou sacerdote real, nação santa, sou sacerdote, eu tenho livre acesso ao Pai. Agora nós começamos a ver que existem outras coisas que Deus pede para que sejamos realmente sacerdotes no Senhor. Na bênção, igreja. Vocês estão vivos aí? Quem estiver vivo, dá um glória a Deus. Hebreus capítulo 10, vamos lá em Hebreus rapidinho agora, para nós entendermos mais uma verdade de Deus para a nossa vida. Fala assim: somos sacerdotes do Senhor. Oh glória, amém. Hebreus capítulo 10, versículo 19, amém, meus irmãos? Na bênção. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo a ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, amém? Nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote, que era escolhido dentre os sacerdotes uma vez por ano. E aqui o escritor dos Hebreus está nos falando: temos a ousadia de poder entrar na presença, no trono de Deus. Por quê? Pelo sangue do Senhor. 20, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Amém, meus irmãos? O que ele está falando aqui? Aquilo que Deus prometeu lá atrás, e que devido à idolatria do povo ele mudou, agora volta a ser verdade. Ou seja, pelo sangue de Jesus, pelo que Jesus fez por nós, todos nós somos sacerdotes no Senhor. Amém? Fala assim: é pelo sangue de Jesus. Se por acaso, meu filho, você tem o pé quebrado, pelo sangue de Jesus, Deus vai fazer você andar certo. Por acaso você tem a mão quebrada, ou seja, você é daquele que não gosta muito de pegar no batente, pelo sangue de Jesus Deus vai fazer. Amém? Se por acaso você é corcunda ou anão, pelo sangue de Jesus você terá a estatura de varão perfeito. Amém? Se por acaso você é coxo ou anda cambaleando e você tem aí, sofre, de hoje em dia tem também no meio da igreja questão espiritual. Sabe o que é? Eu sou bipolar espiritual. Anda cambaleando. Um dia está dando glória a Deus, no outro dia está chorando. Pelo sangue de Jesus você será restaurado. Você crê nisso, meu irmão?
É o que o escritor dos Hebreus está falando. É pelo sangue do Senhor que Ele nos coloca em condição de sermos sacerdotes do Senhor e entrarmos na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Amém? Agora vamos entender uma verdade para nós. O sacerdote, como eu falei, ele tinha uma unção, ele tinha uma questão. O templo, aquele tempo, ou o tabernáculo, quando eles caminhavam, tinha um pátio externo. Amém, meus irmãos? Nesse pátio externo, entravam ali somente aqueles que eram filhos de Abraão. Amém. Todos entravam ali. Aí tinha um outro chamado, o quê? Átrio interno, ou lugar santo. Ali só entrava... Quem que entrava? Sacerdote. Amém, meus irmãos? E ninguém, fala assim, ninguém podia ver ou ouvir o que o sacerdote estava fazendo lá dentro. Ali naquele lugar santo só entravam os sacerdotes. Ou seja, eram os sacerdotes e Deus. Amém? No pátio externo tinha a pia de bronze, o altar para sacrifício. Ali dentro só entrava o sacerdote. Era fechado. O templo, no lugar santo, não tinha janela. O templo, o tabernáculo, no lugar santo também, aquela tenda, não tinha janela. Ou seja, ninguém ficava espiando. Não tinha jeito de ficar vendo. Eu quero ver o que o sacerdote vai fazer lá. O que isso traz para nós? O que é ser sacerdote de Deus? É estar na intimidade com Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim, ser sacerdote é estar em intimidade com Deus. Amém? E depois ainda tinha um lugar santíssimo que entrava somente o sumo sacerdote. E Deus levava tão a sério isso, mas tão a sério, que por exemplo, lá no livro de Samuel, em 1 Samuel, quando o profeta Samuel chegou para Saul, falou: Saul, daqui 7 dias eu virei até aqui para oferecer sacrifício ao Senhor. Porque quem oferecia sacrifício ao Senhor era o sacerdote. Então Samuel era sacerdote, ele era profeta e sacerdote. Eu virei daqui a 7 dias. Samuel esperou, aguardou, nada, não vinha. Foi dando 7 dias. Aí o que ele fez? Saul foi esperando Samuel, esperando, deu 7 dias, não veio. Ele pegou, o povo foi ficando desesperado, os filisteus estavam cercando. Aí o que ele fez? Samuel não veio, eu vou oferecer sacrifício. Ou seja, colocou uma estola sacerdotal e entrou na presença do Senhor. Quando Samuel chegou, antes de chegar, Deus já falou com ele: violaram a minha lei. A hora que Samuel chegou, falou assim: Saul, o que você fez? Eu esperei, você demorou muito, entrei aqui e fiz. Falou assim: porque você fez, o seu reino está destituído diante de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim: ser sacerdote é ter intimidade com Deus. Ninguém ficava sabendo. Eles vinham, traziam seus pedidos. Traziam ali, o povo trazia os pedidos. Eles traziam os animais para expiação pelo pecado. O sacerdote fazia a expiação, pedia a remissão do pecado. Pegava os pedidos e entrava na presença de Deus. Ou seja, o sacerdote tem intimidade com Deus. O sacerdote é ele, Deus. Amém, meus irmãos? E essa verdade precisa ser entronizada na nossa vida hoje. Eu quero que vocês entendam, meu irmão, porque eu quero dizer uma coisa: a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, não é passado de geração a geração. Mesmo na igreja hoje, eu posso formar discípulos. Existe o discípulo. Eu posso aprender com algumas pessoas. Eu posso estar aprendendo até como pregar, como fazer, como tocar, como agir. Eu posso sim fazer isso.
eu posso estar aprendendo com as pessoas, e isso é bênção de Deus, mas a intimidade e o relacionamento com Deus é pessoal, não passa, não transmite, não tem como, cada um vai fazer a sua parte, é entrar na presença de Deus. E o que o Senhor quer de nós, quando Ele fala que quer que nós venhamos a ser sacerdotes do Senhor, é ter intimidade com Deus. E isso nós vamos tomar posse hoje. Sacerdote, ele tinha uma unção, ele ouvia do povo e levava para Deus. Sacerdote, pregava a palavra? Pregava. Nós vemos muito na palavra aqui. Ele podia fazer isso? Podia. Ele podia ministrar a palavra, ele ministrava a palavra para o povo, porém não era a sua função principal. Um sacerdote podia cuidar do povo, ou até julgar as causas do povo? Podia, ele podia fazer isso. Ele podia sim julgar as causas do povo, porém não era a sua função principal. Qual era a função principal de um sacerdote? A função principal de um sacerdote era entrar na presença do Senhor, era entrar no silêncio de Deus, era levar para Deus, era falar com Deus, levar os pedidos para Deus e estar ali em íntimo contato com Deus. Amém, meus irmãos? E quando Deus fala que hoje na igreja todos somos sacerdotes do Senhor, Deus está esperando de nós essa verdade ser realizada. E infelizmente isso tem sido arrancado do meio da igreja. E no nome de Jesus hoje nós vamos tomar posse dessa verdade. Nós vamos voltar às veredas antigas, porque crente que é crente não tem problema em entrar na presença de Deus. Amém, meu irmão? Fala assim comigo: crente que é crente não tem problema de entrar na presença de Deus. Crente que é crente não tem problema em orar a Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim: crente que é crente não tem problema em orar a Deus. E hoje em dia, infelizmente, tem muitos aí que batem no peito, fala a 1 Pedro capítulo 2, sou sacerdote real, nação santa, achando que isso vai resolver problema. A hora que o diabo vem ali, arma algumas das suas astutas ciladas, eu sou sacerdote real. E o Senhor está esperando, cadê a sua oração? E hoje em dia, infelizmente, a igreja não sabe orar. E o sacerdote, e quando nós falamos que nós somos sacerdote é aquele crente que ora, é aquele crente que intercede, é aquele crente que entra na presença do Senhor, e isso faz parte da igreja de Deus. Amém, meus irmãos? E é por isso que há muita resistência, porque o diabo sabe que quando nós oramos, Deus responde. Quando nós entramos na presença do Senhor, Deus vai agir. Não tem nada que segure uma oração diante de Deus. A oração do justo, ela é... Então nós precisamos. Às vezes fazemos algumas reuniões, às vezes na casa, discipulado. Sexta-feira temos intercessão aqui. Ou faz uma reunião na casa de um irmão, vamos fazer uma reunião, louvado seja Deus, tal. A gente vira para o irmão, irmão, então ora. Eu, pastor? Ora. Eu tô tremendo. Meu irmão, você é sacerdote, você tem unção para isso. Você precisa executar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e Deus está esperando isso. Entra na presença do Senhor, meu irmão. É claro que só sabe orar quem exercita, só sabe andar de bicicleta quem anda de bicicleta. Amém, meu irmão? Ele fala assim, eu não gosto de café. Você já tomou café? Nunca tomei. Eu olhei, que é coisa preta lá, tá? A mesma coisa, eu não gosto de jiló. Você já experimentou jiló? Não gostei da cara. Você sabe orar? Não gostei.
Não, não existe não gostei. Crente que é crente tem que orar. Crente que é crente precisa entrar na presença de Deus. Amém? E agora eu estou falando da oração pessoal. Eu estou falando daquele momento em que eu, você, todos nós precisamos tirar na presença de Deus. É você e Deus. Se você pegar em 2 Crônicas, dias de festas, dia de celebrações, estavam todos os sacerdotes lá. Mas nos restos dos dias do ano, existia uma escala sacerdotal. Amém, meus irmãos? Quando eu dou estudo de Natal, eu mostro para vocês aqui, quem estava aí, amém? Existia uma escala, e os descendentes iam seguindo. Existia uma escala sacerdotal, ou seja, não é dia de festa, tinha somente um sacerdote no templo. E ele entrava, e o que ele fazia? Eu acho que levava um travesseirinho, um colchonete, ia aproveitar, dormir lá. O que ele ia fazer? Orar, clamar, pedir, colocar naquele altar, chamado altar de bronze, as orações, os pedidos do povo. E diz a palavra que isso subia como incenso suave, como aroma agradável a Deus. E quando nós falamos que nós somos sacerdotes do Senhor, não é porque você tem que botar uma roupa específica, agora comprar um chale não sei das quantas, ou você ir a Israel e comprar uma roupa sacerdotal e sair aí desfilando. Não, meu irmão! Ser sacerdote do Senhor é entrar na presença do Senhor e clamar a Deus e pedir e entrar na intimidade com Deus. E nós vamos voltar às veredas antigas. Nós esquecemos disso, porque lá atrás, na época que a igreja era perseguida e que jogavam cristãos na boca de leões e queimavam vivo, crucificavam e etc. Eles sabiam muito bem o que era ser sacerdote. Eles oravam, tinha momento de oração. E eu quero dizer o seguinte: o que Deus espera de nós, chega de hipocrisia. O que nós lemos aqui no começo dessa carta de Pedro: eu não quero hipocrisia, eu não quero falsidade, eu não quero que você bata no peito e diga que você é sacerdote. Eu quero que você haja como um sacerdote. Na sua casa, onde for, às vezes no seu trabalho, você vai tirar um momento. E nós precisamos ter momentos com Deus. A hora que você fizer isso, você vai ver as coisas acontecerem. Chega de crente 6 horas. A igreja está assim de crente 6 horas. 6 horas para mim? 6 horas para mim? 6 horas para mim? Não, meu filho, você ora. Você é sacerdote. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador aí? Levanta a mão. Oh, maravilha! Então está aqui a palavra de Hebreus. Pelo sangue do Senhor, Ele te deu livre acesso à presença do Pai. Por isso você é nação santa, povo escolhido, sacerdote de Deus. Amém, meu irmão? E hoje nós vamos tomar posse dessa palavra. Nós vamos orar, nós vamos assumir um compromisso com Deus. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu li uma vez num livro e eu tenho certeza disso. Se você tirar 1 hora de oração por dia, daqui 1 ano você vai olhar para trás e vai ver o arrastão que Deus fez na sua vida. O que Ele arrancou de sujeira. Arrastão, pastor, é arrastão, mas arrastão para limpeza. Joga a rede assim e vai tirando. Porque quando nós oramos, a oração do justo move a mão de Deus. É que o diabo sabe disso, por isso há muita resistência. E no nome de Jesus nós vamos parar com isso. E não vamos ter reuniões e quando falar, ora, você ora. E não precisa repetir pataquada de outro. Tem gente que acha que orar é repetir o que o outro faz. Ai, porque a irmãzinha ali, ai, ele ora. Aí eu fico prestando atenção, ele fala assim, ó Senhor. Aí eu acho, ó Senhor. Aleluia,
Tem uns que acham que tem que pôr um R no meio. Aleluia. Não sei o que. Ai, tem que ser. Não, meu irmão. A intimidade com Deus. Ninguém via, ouvia ou sentia o que os sacerdotes faziam na presença de Deus. E o que o Senhor espera de nós hoje é isso. Não tenha medo, não tenha receio. E nós vamos assumir um compromisso com Deus, de orar, oração pessoal, presença de Deus. O sacerdote, com exceção de dias de festa, era ele, somente ele, para estar lá. Agora, para terminar, eu quero que vocês entendam uma palavra de Deus. Fala assim: pecado é afastar-se de Deus. Você crê nisso? Então, abra comigo uma palavra do Senhor. Eu quero que vocês entendam essa verdade. Nós vamos ver que Deus tem para nós. Livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 23. Versículo 18. Amém? Rapidinho. Jeremias, capítulo 23, versículo 18. Mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à palavra e a ouviu? Essa palavra aqui no livro de Jeremias, conselho, aqui Deus está falando a respeito de profetas e de sacerdotes. E essa palavra no hebraico aqui, conselho, é kuf. E kuf em hebraico não é somente conselho, é você estar junto na intimidade. Kuf é você estar na mesa como numa família, é você participar, estar junto. Amém, meus irmãos? E o que Deus espera de nós como sacerdotes é ter intimidade com Ele. Você crê nisso? Fala assim: eu posso ter intimidade com o meu Deus. Está repreendido agora todo intento maligno, todo sussurrar do diabo na sua vida, de que você está aqui e Deus está distante, e você não chega na presença de Deus. Nós temos intimidade com o nosso Deus, porque nós somos sacerdotes do Senhor. 1 Samuel, rapidinho, para nós encerrarmos. 1 Samuel, capítulo 12. Eu falei assim, aqui, fala assim: eu sou o sacerdote. Vocês estão acordados? Fala assim: eu sou o sacerdote e tenho intimidade com Deus. O sacerdote entrava na presença do Senhor, era o único que podia entrar, e nós podemos entrar. Amém, meus irmãos? Quem não conhece o Senhor, quem não tem intimidade com Deus, quem está na idolatria, não pode entrar na presença do Senhor. Agora, olha que importante isso. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Fala assim: deixar de orar é pecado. Vocês viram isso, meu irmão? Deixar de orar é pecado. E quem tem pecado não entrará na presença de Deus. E aqui Deus fala muito sério, e Deus cobra através de Jeremias, o profeta chorão, Samuel, perdão, através de Samuel fala ao povo, e através de Samuel fala assim: olha, o povo não tem orado. E Samuel se redime, chega na presença do Senhor: ai de mim, Senhor, porque eu quero orar, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Vamos ler de novo, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar
por vós. Meu irmão, está com um problema na sua casa? Ore a Deus. Você e Deus. Não que não possa passar para a igreja interceder, mas você vai fazer. Está com um problema de saúde? Ore a Deus. Você está com um problema de relacionamento na família? Ore a Deus. Você está com um problema financeiro? Ore a Deus. Você está com um problema assim, ore a Deus. Interceda, peça, clame, porque você é sacerdote. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, sim, você é sacerdote, meu irmão. Se o sacerdote não cumprisse com a sua missão, que era orar a Deus, levar os pedidos para Deus, ele era exterminado. Por isso que a palavra é muito bem clara: aquele que não ora, quem não ora está em pecado. Pessoal do louvor, pode subir. No nome de Jesus. Amém, igreja? Para vocês ficaram mais quietos ainda. Amém, igreja? Amém. Fica em pé, no nome de Jesus. Porque hoje nós vamos clamar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Você crê que Deus te ungiu, te separou para ser sacerdote real? Amém? Nação santa. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. No nome de Jesus.